Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo bom? Eu tenho passado para vocês inúmeros vídeos, além da minha videoaula, para que vocês possam ter um entendimento da minha matéria, como História da Arte, que é bem colada ali com História, vai te dar uma cola, né, para a História, para você conseguir compreender, tá, o que acontecia naquele período, tá? Político, que o professor de história vai estar falando para você. O que estava acontecendo ali culturalmente? Eu vou e falo, tá bom? Então, o que acontece? A gente já está no Brasil, vocês já conheceram exatamente o período em que a gente está no Brasil, sétimo ano, no qual a gente está com barroco, tá? E a influência do barroco veio tardio, porque veio com algumas características do estilo rococó, e a gente pôde ver isso nas igrejas. Até aí tudo bem? Ok. Com a missão da visita dos franceses, né, no período joanino, ok, de Dom João, eles vieram para cá para de repente começar a mexer nas pinturas do dia a dia. Alguns artistas se especializaram em retratar cenas do dia a dia dos indígenas, já outro, o meu preferido, Debré, sobre os escravos na rua, os escravos de ganho, os fujões, as suas marcas de queloide. Até aí tudo bem para vocês, certo? Então tá. Na aula passada eu vim falando para vocês que a vinda dessa missão, essa missão francesa para cá, para o Brasil, tá? O Império, foi exatamente para mudar, né? Mudar completamente todas as características que tinham, tá? Então eles vieram com um perfil neoclássico. Então eu falei e vocês podem estar percebendo sempre quando vocês verem a partir de agora, não faz parte do meu conteúdo, eu não vou assistir. Não, assista sim. Qualquer filme que você tenha para assistir, que seja da antiguidade, né, ou lá no início da Idade Média, procure saber exatamente em qual período isso aconteceu e veja se as informações que você está obtendo está batendo junto com aquilo que você aprendeu. Tá bom? Então, quer dizer, quando esses artistas chegaram aqui, eles vieram para trazer um neoclássico e o neoclássico, eu já te falei, pelo menos que no sentido de arquitetura, vai sempre ter aqueles triângulozinhos embaixo, pirâmides, que isso é lá atrás, né? Do Império, de Roma. Então está trazendo determinadas coisas de Roma, de Grécia, né? Coisas robustas, né? Coisas mais sólidas, mais limpas, digamos assim, de tanto frufru, de tanto rococó, de tanto babadinho. Entendeu? Aquela coisa que o rococó tem? O rococó é muito babadinho, muito anjinho, bonitinho, muito laçarotezinho, né? Muito inho, é o lequezinho, é o decotinho. Mas é um estilo que deve ser respeitado. Então, vamos a hoje. Eu agora vou começar a passar para vocês eventos populares. Professor, eventos populares, sim, tá? São rituais populares. São festejos populares. Por que leva esse nome? Porque a população passou a fazer. Era uma coisa que, de repente, pertencia a apenas um grupo, apenas a um nicho, tá? Apenas a uma esfera, e de repente foi se propagando, outros foram, por simpatia, aderindo a esses rituais e passou a ser algo popular. Até aí tudo bem? Então tá, eu vou falar nessa semana, nessa aula, sobre o carimbó e o jongo. Vamos começar com o carimbó. O carimbó, ele tem a sua principal característica, o surgimento com a influência das três principais etnias que servem de alicerce para a construção, né, cultural, social desse grande país que é o Brasil, certo? Mas lá em cima no Pará, tá? Então o carimbó é uma dança, tá, que você realiza
para diversas funções, para alegrar a alma, para agradecer, para saudar, para louvar, como quase todas as manifestações folclóricas, todos os eventos e rituais populares que eu vier falar com vocês, tem geralmente esse sentido. Pode ser a um deus específico, certo? Um deus não, perdão, pode ser a um santo específico, ok? Pode ser a um acontecimento em determinado período da história, porque na semana que vem eu vou explicar sobre Folia de Reis, que tem tudo a ver com a visita dos 3 supostos reis magos, indo até a manjedoura onde Jesus Cristo estava e deu 3 presentes. Mas isso não é matéria de hoje. Isso não te pertence hoje. É só semana que vem. Só dei um spoilerzinho rápido porque eu tô animado. Então vamos lá. Essa dança, como eu estou falando do carimbó, as mulheres sempre com saias de chita. Professor, você vai perguntar isso em prova? Eu tô com vontade. Saias de chita, aquelas saias que são muito estampadas, coloridas, com umas flores desse tamanho. O chita geralmente é muito utilizado em festas muito regionais ou rurais, digamos assim, ou muito populares, tá? A chita é muito utilizado também nos festejos juninos. Só tá dando spoiler, cola, professor? Não sei. Não sei. Mas vamos continuar. Outra coisa que é bom a gente ficar atento. A sonoridade, tá? É mais ou menos assim. Os batuques, os calhos, toda essa parte, tá, da sonoridade, tá, do carimbó é de influência indígena. Memorizem isso, porque pode cair, acho que vai. Só acho. Então, assim, no carimbó nós temos a sonoridade indígena, tá? O rebolado é dos pretos, do povo preto, dos negros que aqui estavam. Agora, os instrumentos de sopro é uma influência europeia. Lembre-se, tá, que flautas, saxofone, instrumentos de sopro, eles vão até aparecer em algumas civilizações indígenas, mas é muito característica do povo branco, tá bom? E batuques e rebolados do povo preto. Chega! Vamos falar de jongo. Jongo, o tipo de tecido que as mulheres usam em suas saias. Isso, chita, é o mesmo. Todas as duas danças, elas dançam com os pés no chão. Os homens também, e a calça arregaçada, tá bom? Deve-se muito respeito, tá bom? O jongo, ele veio ser forte no Rio de Janeiro, mais especificamente enraizado no Morro da Serrinha, em Madureira. Aquele morro que fica perto daquela escola de samba verde e branco, Império Serrano. Muito bem aí, galera. O jongo da Serrinha é muito famoso, extremamente respeitado. E o jongo tem um contexto histórico, porque começou exatamente com trocas de palavras, com o intuito de mandar mensagens de duplo sentido, mas somente os mais velhos, os mais sábios, conseguiam entender. Então começava tipo assim, tipo a linguagem do P, né? Você coloca um monte de P nas linguagens, não é qualquer um consegue entender e você está se comunicando. Então era mais ou menos assim, eu mandava mensagem. Isso já começava nos navios tombeiros, e acho que a gente já falou sobre isso. Os navios tombeiros eram os navios negreiros que traziam, tá, o povo preto escravizado para cá. Então, nesse sentido, podemos dizer que eles começavam a usar esses tipos de linguagens com duplo sentido para enganar todo mundo que estava controlando o navio ali, aquele povo escravizado. E ainda, vinham com cantigas, né, com refrões, e aí eu poderia chegar e falar assim: a chave tá no bolso do capataz que tá na esquerda. Aí eu falo: ó, salve Jesus, Maria José, está comigo, a chave não sei o que, sabe? E aí, lembrem-se que nem todo mundo que trazia esse povo para cá conhecia o idioma deles. E foi uma luta, porque eu poderia ser da Nigéria, o outro poderia ser
Zimbábue, o outro da Angola, o outro... Lembre-se que a África não é um país, é um continente. Então, cada um com seu dialeto, cada um com o seu idioma, e eles estavam se virando. É por isso que muitos diziam, aqui no Brasil, que o negro é analfabeto, que o negro é burro, que o negro não é gente. Ele vinha com toda uma cultura, com toda uma formação de tecnologia, e eles conseguiram desenvolver isso aqui no Brasil, nos plantios, nas construções, nas edificações, né? Depois a gente vai falar sobre o pé de moleque. O que é o pé de moleque? Feito nas coxas, mas isso é para a próxima aula, tá bom? Meu tempo está acabando e eu já tenho que ir correndo. Produzir o quê? Só próxima aula, que eu prometo que vai ter muita coisa boa. Até semana que vem. Até breve.